Fala galera, tudo bem com vocês? O racismo na sociedade brasileira é um fenômeno tão sério e tão necessário de ser analisado e de ser combatido, que é necessário que a gente vá às raízes dele de fato. E onde se origina o racismo na sociedade brasileira? Ele tem suas raízes na escravidão, tem suas raízes no processo de colonização, e a própria abolição da escravatura não garantiu à população negra um conjunto de direitos. Essa parte da população brasileira ficou abandonada pelo Estado, sem direito à moradia, sem direito ao emprego, sem o direito à terra, por exemplo, com a lei de terra. Suas expressões culturais foram criminalizadas e transformadas em vadiagem. Vide o caso do samba, por exemplo, na década de 30. Tudo isso é necessário que a gente fale, que a gente faça esse debate. Eu, enquanto professor, considero, como professor de ciências humanas e de filosofia, que esse debate é fundamental para uma educação de fato libertadora, uma educação voltada para a formação cidadã e crítica dos alunos. Mas, mesmo com toda essa prática cotidiana de um debate antirracista, de levarmos essas questões para a sala de aula, cotidianamente, às vezes, eu acabo enfrentando situações de injúria racial e de racismo. Bom, e como é que a gente enfrenta isso? Como é que eu, professor, lidou com essas situações? Será que a gente reage a esse tipo de prática com os estudantes de escola pública, na sua grande maioria jovens periféricos, que sofrem com a violência policial, que sofrem com a exclusão, que sofrem com as violências e com as exclusões do Estado brasileiro? Será que eu devo reagir da mesma forma que a gente reage em relação ao monarca? Ou em relação a um bolsonarista, a um deputado bolsonarista? Eu acredito que não. Porque se a gente acreditasse que as pessoas não mudam, a gente deixaria de trabalhar com educação. Eu deixaria de ser professor porque consideraria que a minha função não tem uma perspectiva social, não muda as ideias. Porque a gente deve entender que grande parte das ideias que as pessoas formulam sobre o mundo são mediadas pelo senso comum. E no caso brasileiro, o nosso senso comum é bastante reacionário e conservador. Ele reproduz valores no intuito de justificar a ordem estabelecida. Então, eu acho que a gente tem que julgar cada caso de uma forma distinta e avaliando qual a situação dessa pessoa. No entanto, o racismo não se concretiza somente em atos de injúria racial. Senão a gente estaria falando muito pouco sobre um problema tão sério que está tão enraizado em nossa sociedade. Vamos citar alguns exemplos. Quem mora em periferia sabe, por exemplo, que as incursões policiais acontecem com frequência quase que 100% somente nas periferias da cidade. Que a forma como a polícia se comporta nas favelas, nas periferias, nos morros, nas regiões afastadas dos centros urbanos, se dá de uma forma violenta. Que se a gente for fazer o debate sobre as classes sociais no Brasil, a gente vai observar que a fração da classe trabalhadora mais precarizada e sem direitos nas relações de trabalho brasileira, em grande medida, é a população negra. Que as mulheres que sofrem, que perdem seus filhos vitimados pela violência, são mulheres negras. Então, o racismo está presente em todos os meandros dessa sociedade. E talvez se imaginem, alguns pensadores inclusive afirmam isso, que o racismo no Brasil parece que deu certo. Porque se criou uma consciência de que no Brasil não há racismo e que, por esse motivo, nós não devemos combatê-lo. Vamos observar, por exemplo, quem nunca ouviu essa fala, que eu sou filho de pessoas negras, eu sou neto de pessoas negras, mesmo pessoa sendo racista, tendo uma fala racista. Parece que deu certo essa, né? Mas é necessário que a gente faça esse embate, esse combate, e superá-lo não vai ser necessariamente somente com medidas meramente paliativas, que são importantes, mas é necessariamente com a luta cotidiana e necessária de todos que acreditam numa sociedade antirracista sem exploração e sem violência. Bom, por que eu estou falando de tudo isso?
Eu estou falando disso porque essa semana, esses dias, um humorista muito famoso, que é muito famoso no campo de esquerda, sofreu um processo de exposed. E o exposed foi muito direcionado a postagens que ele fez anteriormente, postagens que se caracterizam como racistas, infelizmente. Bom, estou falando do Tiago Santinelli. E essas postagens foram levantadas por bolsonaristas e membros do MBL no intuito de afirmar que ele é um hipócrita e que, na verdade, ele era racista e, portanto, ele não pode fazer falas ou ele não pode se posicionar contra o racismo. Haja vista, isso veio em resposta pelo seu combate muito forte a pastores conservadores, a grupos de extrema-direita e na chamada do seu especial de comédia que foi ao ar no YouTube, ele simulou uma cena de morte dos patriotas. Bom, são postagens bastante pesadas, sérias. É necessário que se fale e que não se passe pano sobre isso, que não se deixe a panos quentes. O Tiago Santinelli tem que fazer uma reflexão e, de fato, refletir e o que ele foi. É lógico, essas postagens foram há 10 anos atrás. Ele tinha 18, 12 anos atrás. 10, 11, 12 anos atrás. São postagens de um tempo muito anterior. Ele tinha 18, 19 anos, tem 30 anos hoje. Bom, eu inclusive vi algumas leituras sobre essa situação, a leitura do Ferrez, que foi uma de enfrentar, de dizer que era uma postura muito complicada, que inclusive se visse ele se retratando claramente sobre isso, iria tomar outra postura, mas disse que não ia mais nem convidar para o podcast, gostava muito dele, mas tinha ficado decepcionado. Mas eu tenho minhas ressalvas a esse tipo de compreensão. Bom, ele inclusive, né, fez uma postagem afirmando que naquele momento da vida dele, ele era burro, digamos assim, estava na bolha evangélica e que por conta disso acabava achando que essas questões eram questões menores, que não deviam de fato ser debatidas, mas que ele mudou e que portanto ele saiu dessa bolha, deixou de ser burro, conservador e passou agora a entender as coisas de outra forma, que buscou informação e que hoje, com 30 anos de idade, ele não concorda mais com aquele Tiago que tinha aquela postura. Bom, e aí a gente deve julgar, por exemplo, quem foi que levantou, quem foi que foi atrás dessas postagens? Foi o MBL, foram os bolsonaristas. Essas figuras não representam de modo algum compromisso com o debate antirracista. Primeiro, que eles são contra qualquer medida que se proponha a colocar justiça racial no país. São contra as cotas, são contra cotas no serviço público, são contra políticas positivas do ponto de vista do combate ao racismo, são contra o debate antirracista nas escolas, porque defendem uma escola amordaçada, sem pensamento crítico, defendem uma escola que somente se preocupa em fazer contas e falar 200 palavras da língua portuguesa, que não tem compromisso com o entendimento e com a compreensão do mundo em que nós estamos inseridos. Por exemplo, mamãe falei quando era candidato a prefeito de São Paulo, dizia que nas escolas tinha um grande absurdo. Os alunos aprendiam cultura negra, cultura hip hop, inclusive menosprezando o valor dessa cultura e a importância dela, inclusive para a conscientização do racismo na sociedade e, portanto, para o seu combate. Esses são hipócritas. Esses, de fato, não têm qualquer compromisso. Qual é a minha posição? O que eu acho, afinal? Qual é a postura? O que eu considero? Eu demorei um tempo para ter uma posição a respeito disso e acho que a posição que eu tenho hoje nem é uma posição tão nítida assim. Acredito que o Tiago Santinelli ele se posicionou, fez uma fala, mas ele deveria vir a público através de um vídeo, inclusive, falar sobre isso. Dizer que não tem porém sobre essas questões, que ele de fato teve uma prática e fez posts de caráter racista lá em 2012 e que está disposto e se demonstrou disposto a mudar a compreensão que ele tinha sobre as coisas.
Até porque há 10, 12 anos atrás não se fazia o debate sobre racismo da forma que nós debatemos hoje, de fato. Bom, e eu acho que ele deveria fazer isso, e acho que, para além dessa fala de arrependimento, o que é mais importante que a gente deva destacar é que o critério da verdade é a prática. Se a prática da pessoa condiz com aquilo que ela está dizendo, se ela afirma que não tem mais essa postura, isso vai se concretizar na vida cotidiana dela, na prática. Porque é muito fácil, por exemplo, quando aqueles cantores, quando figuras sertanejos fazem falas homofóbicas, fazem falas racistas, e com 5 minutos depois vem dizer que se arrependem. Não se arrependem. Demonstram que não se arrependem, que não têm compromisso com o combate a esses preconceitos, a essas formas de preconceito. É uma fala apenas no intuito de não perder seguidores. A prática demonstra isso. O falar é uma coisa que pode até ser falado, mas é a prática que vai demonstrar se ele de fato mudou a prática, se ele de fato mudou a perspectiva que ele tinha, se ele de fato agora está do nosso lado de fato. E eu entendo dessa forma. Se eu não acreditasse que as pessoas podem mudar a sua visão sobre o mundo, eu não estaria aqui falando para vocês. Porque eu mudei minha perspectiva muito sobre um conjunto de temas que eu, quando não era de esquerda, as pessoas não nascem de esquerda. Pasmem. As pessoas não nascem inteiradas sobre esses temas. Como eu falei anteriormente, o senso comum brasileiro é muito mediado pelo conservadorismo. A gente não está inteirado desses temas, a gente defende ideias do senso comum. O que faz a gente mudar a compreensão é estudar, ler um livro, presenciar determinadas situações, dialogar com pessoas. E nesse caso, a minha mudança de perspectiva, de hoje me considerar uma pessoa de esquerda, um marxista e tal, é necessariamente por eu ter atuado no movimento social, na luta por moradia, por eu estar presente na universidade pública e ela ter me possibilitado uma série de discussões, para eu ter saído dessa perspectiva do senso comum. Se eu não acreditasse que a gente pode mudar, que a gente pode reorientar nossos pensamentos e necessariamente reorientar nossas práticas, eu não acreditaria que a classe trabalhadora é a classe que pode fazer uma revolução social. Porque, pasmem, a classe trabalhadora reproduz uma série de valores que são conservadores, que na nossa leitura são conservadores. É essa classe que está na igreja evangélica que às vezes reproduz práticas violentas socialmente, que às vezes reproduz o machismo. Se eu não acreditasse que as pessoas podem mudar a sua prática e a sua ideia, eu não acreditaria que essa classe pode mudar a sociedade onde nós vivemos, pode criar um novo modelo de sociedade. Então é isso que eu acredito, são as ideias que eu defendo e que necessariamente é a prática que vai dizer de fato se ele mudou ou não. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha esse conteúdo com o máximo de pessoas, dá sua opinião aqui porque ela é importante, diz o que você achou do tema. Se inscreve no canal porque é importante para o nosso trabalho. Me siga também nas outras redes sociais, em especial no Instagram. As artes do conteúdo do nosso canal foram feitas pelo @pretarte. Se também você quiser nos apoiar financeiramente, se você puder, tem a nossa chave Pix aqui na descrição do vídeo. E é isso, gente. Até a próxima. Saudações e venceremos.